Olá pessoal, com vocês, Prof. Plúcio e o nosso canal @Física na Prática, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha, divulgar o nosso canal, tá? E acompanhar todas as videoaulas, porque aqui nós temos dicas muito importantes para o vestibulando ou para o estudante do ensino médio, né, pessoal? Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar da associação em paralelo. Numa outra videoaula já tem associação série, tá? Então, nessas próximas videoaulas, nós trataremos de circuitos, né, pessoal? Com novidades experimentais para você, que afinal o canal é Física na Prática. Se não tiver prática, né, pessoal? Nem todo assunto dá, mas quando dá, vamos lá. E hoje vamos falar então da resistência equivalente, associação em paralelo, para recordar para você, tá? Para deixar bem claro e depois aplicar em exercícios, né? Então tá aqui um circuito, pessoal. Eu trouxe aqui um similar na prática para você, ó. Os resistores sendo representados por lâmpadas, aqui, ó. As chaves aqui, as chaves aqui, ó, representadas por interruptores, né, pessoal? Onde eu vou ligar e desligar, tá? Essas lâmpadas. E entender como é que funciona o paralelo, que é bem simples, né, pessoal? Então vamos lá, tá? Se eu fechar aqui, ó, pessoal, peraí, primeiro, ó, acompanhe comigo. Esse é o terminal positivo, o terminal negativo. Vamos chamar um terminal de A, pessoal, e o outro terminal de B aqui, ó. Para eu reconhecer um paralelo, tem que ser assim, pessoal. Polo positivo A, polo negativo B. Como não há nenhum resistor, nenhum elemento aqui, a não ser o fio, logicamente, né? Então, esse ponto aqui, pessoal, também é A. Esse ponto aqui também é A. Esse ponto aqui também é A. E aqui fechou o circuito, né, pessoal? Eu não posso juntar esses dois aqui, né? Se eu juntar, aí vai dar aquele curto-circuito perigoso, vai desligar tudo, né? Ah, vai cair a rede. Esse ponto aqui é B, então aqui também é B, pessoal. Aqui também é B. E aqui também é B. Até o final aqui é B, tá? Então, paralelo, pessoal. Como você não é eletricista, né, pessoal? Tá? A gente tem que trabalhar com artifícios, né? Então, para eu reconhecer um paralelo, aqui tá fácil no caso, né? Mas nós veremos outros exercícios onde não é tão fácil assim, né, gente? Tá? Por isso eu preciso confiar na minha teoria, ó. A, B, B. Para ser paralelo, tem que dar as mesmas letras nos terminais, ou seja, positivo, positivo, positivo. E aqui, negativo, negativo, negativo. Quando eu ligar esse circuito, pessoal, vai surgir uma corrente I, certo? Uma corrente I. Essa corrente vai se dividir entre as três, pessoal. Quando eu ligar esta chave, aqui vem uma corrente I1. Opa! Uma corrente I1. Quando eu ligar essa chave aqui, ó, o interruptor, aqui vem uma corrente I2. E quando eu ligar essa terceira chave, aqui vem uma I3, pessoal. Então, o que o aluno normalmente pensa e discute com a gente em aula? Eu ligo I1. A hora que eu ligar I2, pessoal, o I1 diminui o brilho para dividir com o I2. E quando eu ligar I3, vai diminuir o brilho das duas para dar I3. Não, isso não acontece, pessoal. Em paralelo, direto na fonte, cada resistor puxa, entre aspas, a sua corrente. Porque o resistor não puxa nada, né, pessoal? É o gerador que empurra. A bateria aqui, ó, que empurra, que tem uma força eletromotriz, uma DDPU
fio aqui, ó, tá? A DDP é a mesma para todos os resistores, ó. U de A para B, U de A para B, U de A para B, U de A para B. Então, conforme nós vamos mostrar agora para você, pessoal, em paralelo, direto na fonte, vai ser paralelo, né? Tá? Cada resistor puxa a sua corrente. Se eu apagar ou acender a lâmpada 2, a lâmpada 1 não fica nem sabendo, ela continua funcionando normalmente. Então vamos ver isso na prática, pessoal. Olha aqui comigo, tá? Então aqui tem o paralelo. No caso aqui eu coloquei 3 lâmpadas iguais. Depois eu troco uma para você ver, tá? Olha aí, eu ligo a primeira lâmpada, ela acende. Note que ao acender a lâmpada 2, o brilho da lâmpada 1 não sofre alteração alguma, pessoal. Por quê? Ela está ligada direto na fonte, ó. Aqui é fio azul, fio azul, fio azul. Fio vermelho, fio vermelho, fio vermelho. O fio azul vem de um terminal. O fio vermelho vem de outro terminal. Então estão ligados ambos na fonte. Ambos os 3, né, pessoal? Tá? Por enquanto esses 2 aqui, ó. Tá? Eu posso acender essa, ó. E nada altera o brilho dessa aqui. Certo? Ó. De novo. Ou então eu posso fazer o contrário, ó. Acendo essa, apago essa. Tá? Deixo funcionando uma só, tá? E ao ligar as outras, tá? O brilho da que estava acesa não altera. Então, fechando, na associação paralelo, tá? Todos os resistores estão ligados aos mesmos terminais, positivo, negativo, por exemplo, tá? E cada um puxa a sua corrente, pessoal. Então aqui é a correntezão, certo? I. Quando eu tô só com essa, aqui a corrente é 0, primeiro, 0. Eu ligo essa lâmpada, o I é igual a I1 apenas. O que acontece quando eu ligo mais uma lâmpada, pessoal? Eu puxo mais corrente da fonte, certo? Puxo mais corrente da fonte, então o I agora é I1 mais I2. Então o que vai variando aqui, pessoal, é a corrente total conforme você liga ou desliga uma ou outra lâmpada. E se eu ligar a terceira lâmpada, agora tem I1, I2 e 3. Então agora o I é I1 mais I2 mais I3, pessoal. Qual é o perigo disso, gente? Os famosos gatos que a gente conhece, né? Então vai puxando um, puxando o outro, puxando o outro. Vem um, puxa um fio aqui, liga mais um, mais um, mais um, mais um. O que vai acontecendo? Vai aumentando a corrente total, pessoal. O fio, a espessura do fio, a bitola do fio aqui da fonte não é suficiente para aguentar tanta corrente, pessoal. O fio sobreaquece, tá? Esfria, esquenta, isso aqui acaba trincando, né? Tá? Esfarelando o fio da fonte aqui, e aí para acontecer uma desgraça o caminho curto, né, pessoal? Tá? Então, aliás, sempre o primeiro vilão do incêndio é um curto-circuito, ou é o gás ou é o curto-circuito, né, pessoal? Por quê? Excesso de ligações em prédios velhos, etc, né? Então tá aí para você, ó, em paralelo, cada resistor funciona independentemente, tá? Pode acender ou apagar cada um. Você já reparou que na sua casa é assim? Tá? Você liga a TV, liga a lâmpada, liga o chuveiro, ou desliga o micro-ondas, liga o micro-ondas. Cada um funciona independentemente, pessoal. Então na sua casa é assim, ó. Entra uma rede, simplificadamente, né? E aí você vai puxando as tomadas, ó, e obtendo então diferentes aparelhos, diferentes ligações em paralelo, ok? Valeu? Esse é o paralelo então, pessoal. Deixa eu criar um espacinho para mim aqui, tá? Aí, pessoal. E como é que eu determino então
a ligação paralela, pessoal. Como é que é a resistência equivalente? O U é o mesmo para todos eles, ó. Esse aqui também é U, esse aqui também é U, esse aqui também é U, pessoal. E a corrente total? A corrente total é I1 mais I2 mais I3, certo? E eu quero o resistor só, pessoal, que quando ligado na mesma fonte, ó, vou ter aqui, ó, se eu pegar um resistor só e ligar a mesma fonte, tá? A mesma DDPU, e esse resistor, tá? Resultar na mesma corrente que estava aqui antes, ó. Esse resistor é chamado o que, pessoal? Resistor equivalente. É um só que ligado sozinho, tá? Um que ligado sozinho puxa a mesma corrente da associação. Esse resistor é chamado resistor equivalente, né, pessoal? A resistência desse resistor é chamada de resistência equivalente. A lei de Ohm, tá? Diz que U igual a I, né, pessoal? Para um resistor só. Então, o I é U sobre R, ó. Né? Só passar o R dividido aqui. O I é U sobre R. E aqui eu tenho que a soma das correntes, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui, tá? A soma das correntes, tá? E 1 mais I2 mais I3 igual a I. Então, se eu aplicar a lei de Ohm aqui, ó, para o resistor equivalente, o I é U sobre a resistência equivalente. Para esse resistor, é U sobre R1. Para esse resistor, U sobre R2. E para o terceiro resistor, U sobre R3, né, gente? U sobre R3. Olha, pessoal. Dividindo tudo por U, corta, né? Na verdade, eu multipliquei tudo por 1 sobre U aqui, né, pessoal? E como é que fica então, pessoal? Fica aquele formulão da resistência equivalente do paralelo, que você pode fechar como sendo 1 sobre R paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Pode estender para N, né, pessoal? 1 sobre Rn. Certo? Lógico, N maior ou igual que 1, né, pessoal? Tá, maior que 1. Certo? Então, tá aqui, essa é a fórmula geral, tá? Da resistência em paralelo, pessoal. Logicamente que a gente pode dar uma simplificada, né? Os alunos não gostam muito dessa expressão porque tem que tirar mínimo, múltiplo comum e toda uma operação. Se o estudante é bom de cálculo, né? Ele pode dar uma simplificada nisso, pessoal. Se forem só 2 resistores, ó, eu tenho uma saidinha para isso, ó. Tá? Então fica 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Qual é o mínimo múltiplo comum aqui, pessoal? O múltiplo é o R1, R2, né? Aí. O múltiplo é o mínimo MMC, R1, R2. Então fica 1 sobre R equivalente igual R1, R2 sobre, ó, R1, R2 por R1 da R2. R2, R1 por R2 da R1, né, pessoal? Invertendo essa expressão, olha o que dá, pessoal. O R equivalente vai ser R1, R2 sobre R1 mais R2. R1, R2 sobre R1 mais R2. Como é que você conhece essa regrinha aqui, pessoal? É o
famoso produto pela soma. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, só dois, tá? Eu posso fazer essa continha aqui, né, pessoal? R1, R2 sobre R1 mais R2, produto pela soma. Insisto, só dois. Se forem 3, eu vou fazer R1, R2, R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Aí não dá. Então você pode, quando forem vários, fazer 2, o que deu com o terceiro, o que deu com o quarto e assim por diante. Agora, pessoal, vamos voltar aqui, ó. E se eu tiver N resistores iguais, pessoal? Mais gostoso ainda, pessoal. N iguais, ó. Aqui só 2. Aqui se eu tiver N iguais, pessoal. Como é que fica a brincadeira, pessoal? Para N iguais. 1 sobre R equivalente. Vai ficar então 1 sobre R mais 1 sobre R mais tique 1 sobre R. Ora, pessoal, quantas parcelas eu tenho aqui? Eu tenho N parcelas, certo? Então, o mínimo é R mesmo, né, gente? Então, vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar N sobre R. Se você inverter os dois lados, o que é que vai dar então? Ó, inverte, tá? Fica R equivalente de N resistores de resistência R, fica R sobre N. Então, por exemplo, se você tiver 2 de 12 em paralelo, 2 somente, tá? De 12 em paralelo, tá? A resistência equivalente é 6. Se você fechar a chave, ficar com 12, 12, 12, dividir 12 por 3 dá 4. Se você colocar 4 de 12 em paralelo, 12 sobre 4. E assim por diante, pessoal. É só dividir. Quando são iguais, conta quantos são, divida o valor de cada R por ele e você terá a resistência equivalente. Feito? Então, nas próximas videoaulas, nós traremos umas versões do paralelo para você. Faltou só fazer o que eu prometi, pessoal. Aguenta aí, estou aqui, tá? Opa, tá cheio uma lâmpada diferente aqui, pessoal, olha aí, tá? Vou ligar uma diferente para você ver. Eu prometi e não fiz. Vamos lá? Aqui prometeu, cumpriu, pessoal. Olha aí. Vou ligar ela sozinha, certo? Vou ligar as outras. As outras brilharão como antes, pessoal. Tá? Apague e acenda cada uma delas. Então tá aí. Esse é o nosso Física na Prática. @Física na Prática. Então, deixa para nós aí o seu joinha. Divulgue o canal. Tá? E aguarde que em breve nós teremos, né, novidades aqui no canal, fazendo módulos inteiros, pessoal, de assuntos assim, tá? Correlatos, não? Tá? Por módulos, com aula expositiva, certo? Aula prática, certo? Sempre um experimento para ilustrar, exercícios resolvidos e exercícios propostos. Aguarde aí. Por enquanto, deixa aí seu joinha para nós. Um abraço, até o próximo.